Vamos continuar nosso estudo sobre funções. Questão de número 1. O gráfico da função definida em R por f de x igual a x ao cubo menos 4x² mais x mais 6 está esboçado a seguir. Prontinho, esse é o gráfico desta função, que é de terceiro grau. Recordando, eu disse para vocês que qualquer curva intersecta o eixo horizontal em pontos cujas abscissas anulam a função, cujas abscissas são raízes da função. Portanto, a partir do gráfico, já posso admitir que menos 1, 2 e 3 anulam essa função, são raízes da função em questão, ok? Continuando, obtenha o conjunto de solução dentro dos reais das sentenças a seguir. Item A. Eu quero x cuja imagem é zero. Eu quero x que faz com que a função resulte zero. Eu quero x que anula a função. Ora, o x para o qual a função é zero, pode ser menos 1, pode ser 2, pode ser 3. São as raízes da função. Os valores de x que anulam a sentença são 3. Menos 1, 2 e 3. São as raízes. O conjunto verdade ou conjunto de solução tem, portanto, 3 elementos. Menos 1, 2 e 3. Ok? Item B. Eu quero x cuja imagem é maior do que zero. Eu quero x para o qual a imagem é um número positivo. Notem que valores de x maiores do que 3 possuem imagem positiva. Já valores entre 2 e 3 possuem imagem representada aqui embaixo, portanto negativa. Valores entre menos 1 e 2 possuem imagem positiva e valores menores que menos 1 possuem imagem negativa. Queremos o x cuja imagem é maior que zero. Queremos o x cuja imagem é positiva. É todo x maior que 3 ou todo x maior que menos 1 e menor do que 2. Então, o conjunto verdade é formado por números reais, de tal forma que o número real em questão ele é maior do que menos 1, menor do que 2 ou maior do que 3. Maior do que menos 1 e menor do que 2 ou maior do que 3, ok? Item C, eu quero x cuja imagem é menor ou igual a zero. Muito bem, o x cuja imagem é menor do que zero é todo x menor que menos 1 ou maior do que 2 e menor do que 3. E o x cuja imagem é igual a zero pode ser o menos 1, o 2 ou 3. Assim, qual o valor do x cuja imagem é menor ou igual a zero? É todo número menor ou igual a menos 1, ou maior ou igual a 2 e menor ou igual a 3. Então está aqui, dentro do conjunto verdade eu tenho números reais que são menores ou iguais a menos 1, ou maiores ou iguais a 3 e menores ou iguais, maiores ou iguais a 2 e menores ou iguais a 3. Ok? Questão de número 2. O conjunto verdade em R da inequação menos x² mais 9 maior ou igual a zero eu quero um número real que torna essa sentença verdadeira. Observe que trata-se de uma inequação do segundo grau. Pois bem, se a inequação é do primeiro grau, eu isolo x e a resolvo. Eu encontro as soluções de uma inequação de primeiro grau isolando x. No caso da inequação de segundo grau, é preciso que eu construa o gráfico da função que originou a inequação. E a função que originou aquela inequação é f de x igual a menos x² mais 9. Então, a ideia aqui, a grande sacada, é construirmos o gráfico da função. Se eu igualar menos x² mais 9 a zero, teremos menos x ao quadrado mais 9 igual a zero. Isolando, temos que x ao quadrado resulta em 9. Aí eu pergunto para vocês, qual é o número que é o quadrado da 9? Aí vocês com certeza vão me responder, mais 3 ou menos 3. Então, essas duas são as raízes dessa função. São os números que anulam a função. Portanto, o gráfico vai cortar o eixo horizontal no menos 3 e no mais 3. Agora, note que o A, coeficiente do x² é negativo, portanto, a parábola terá cavidade para baixo. Olha como é fácil. Se eu já sei onde a parábola intersecta o eixo x, basta identificar se a cavidade, se a concavidade está voltada para cima ou para baixo. Nesse caso, está voltada para baixo. Agora, eu noto que valores maiores eu noto que valores maiores do que 3, são valores cuja imagem é negativa, valores menores que menos 3 são valores cuja imagem é negativa, e valores entre menos 3 e 3 são valores cuja imagem é positiva.
Eu quero que a sentença assuma valores maiores ou iguais a zero, positivos. Então, para que isso ocorra, eu preciso usar todo e qualquer x maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a 3. Então, x é maior ou igual a menos 3, menor ou igual a 3. A resposta é D de dado. D de dado. Opa, onde é que está? Aqui, achou. Tá bom? É isso aí. Questão de número 3. O número de soluções inteiras da inequação x ao quadrado menos 2x menos 8 menor que zero é? Então, eu quero os valores inteiros que, atribuídos a x, tornam essa sentença verdadeira. Note que é uma inequação de segundo grau, e como disse há pouco, para resolvermos a inequação de segundo grau, é preciso construir o gráfico da função que definiu a inequação. E a função é essa. F de x é x² menos 2x menos 8. De acordo? Para descobrir quais são as raízes dessa função, eu igualo, né, a minha sentença. Opa, errei aqui. Eu igualo a minha sentença, né, x² menos 2x menos 8 igual a zero. Eu igualo a zero e resolvo a equação de segundo grau. Ao resolver essa equação de segundo grau, isso pode ser feito através da fórmula de Bhaskara, eu vou encontrar dois valores, o menos 2 e o 4. Portanto, eu já sei que as raízes dessa função são os números menos 2 e 4. E, portanto, a parábola intersecta o eixo horizontal nesses dois pontos. Notem que o coeficiente do x², o número representado por A, ele é positivo, o que indica que a nossa parábola tem cavidade ou concavidade voltada para cima. Notem que valores maiores do que 4 possuem imagens positivas, valores menores do que menos 2 possuem imagens positivas e os valores que estão entre menos 2 e 4 possuem imagens negativas. Nós queremos que x² menos 2x menos 8 resulte em um número negativo. Nós queremos que a função assuma valores menores do que zero. Ora, ela assumirá valores menores que zero se os números escolhidos por nós, se os valores atribuídos a x forem maiores do que menos 2 e menores do que 4. Note que eu não posso usar o menos 2 e nem o 4, porque menos 2 e 4 são raízes da função e tornam a função zero, anulam a função. Eu não quero que ela se anule, eu quero que ela seja menor que zero. Então, eu preciso usar números entre menos 2 e 4. Todo valor, todo número real entre menos 2 e 4 torna a sentença verdadeira. Entretanto, ele pede as soluções inteiras. Portanto, dentre os valores que estão nesse intervalo, quais são os números inteiros? Temos o menos 1, temos o 0, temos o 1, temos o 2, temos o 3. Então, menos 1, 0, 1, 2 e 3 são os únicos inteiros que estão entre menos 2 e 4. Portanto, dentre os valores que solucionam a inequação, as soluções inteiras são menos 1, 0, 1, 2 e 3. A pergunta dele é o número de soluções. Quantas são? 1, 2, 3, 4, 5, alternativa B de bola, ok? Questão de número 4. Assome o produto das soluções inteiras do sistema de inequações. São, respectivamente, soma e produto. Hein? Olha aqui, ó. Soma e produto das soluções inteiras. Bom, pessoal, 3x mais 5 maior ou igual a 2x mais 3 é uma inequação do primeiro grau. Para resolvê-la, basta isolar o x. Agora, x² menos 16 menor ou igual a zero é uma inequação do segundo grau. E como todos sabem, é preciso esboçar o gráfico da função que originou a inequação de segundo grau. Então, vamos lá. Primeiro, 3x mais 5 maior ou igual a 2x mais 3. Então, vamos isolar o x. Ó. 3x menos 2x dá x e 3 menos 5 dá menos 2. Então, conclui-se que x é maior ou igual a menos 2. É importante observar que um valor de x só é a solução do sistema de inequações se ele for solução das duas, ok? Então, o x que soluciona o sisteminha precisa solucionar a primeira e a segunda inequação. A primeira inequação pode ser solucionada, ou melhor, tem como soluções todos os números reais maiores ou iguais a menos 2. Agora, vamos procurar as soluções da segunda inequação. x² menos 16 menor ou igual a zero. Muito bem. A função que originou essa inequação é f de x igual a x² menos 16. Se você igualar isso aqui a zero, você vai descobrir que as raízes são menos 4 e 4. Portanto, o gráfico desta função, que é uma parábola, intersecta o eixo x em menos 4 e 4.
Note que o A, coeficiente do x quadrado, é um número positivo. Portanto, a concavidade está voltada para cima. Então, essa seria a representação gráfica para a função f de x igual a x ao quadrado menos 16. Notem que valores maiores do que 4 possuem imagens positivas. Valores que estão entre menos 4 e 4 possuem imagens negativas. E valores de x menores do que menos 4 possuem imagem positiva. Eu quero que as imagens sejam menores ou iguais a zero. Igual a zero, a imagem é quando x for menos 4 ou 4. E menor que zero, a imagem é quando x for qualquer número entre esses dois valores. Bom, isso significa que as soluções da inequação x² menos 16 menor ou igual a zero são os números maiores ou iguais a menos 4 e menores ou iguais a 2. Perdão, maiores ou iguais a menos 4 e menores ou iguais a 4. Agora, para ser solução do sistema, como eu disse, é preciso que o x escolhido solucione as duas inequações. Então, o x precisa ser maior ou igual a menos 2 e precisa estar nesse intervalo. Aqui eu tenho menos 2. Ok? Aqui eu tenho menos 4. E 4. Na primeira inequação, descubro que o x tem que ser maior ou igual a menos 2. E na segunda, o x tem que estar entre menos 4 e 4. Então, quais são os valores de x que solucionam as duas inequações? São os números que estão entre menos 2 e 4. Então, é o x maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 4. Está aqui. Certo? Muito bem. As soluções inteiras nesse intervalo, são o menos 2, né? O menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Todos esses valores são números inteiros que solucionam o sisteminha, pois são números maiores ou iguais a menos 2 e menores ou iguais a 4. E a soma seria menos 2 somado ao menos 1, somado ao 0, ao 1, ao 2, ao 3, ao 4, a soma é 7. E o produto, isso é fácil, note que um dos fatores seria o 0, então o produto é 0. Então, a soma e o produto das raízes são, respectivamente, 7 e 0. E isso coincide com o que aparece na alternativa C. É isso aí. Espero que vocês tenham acompanhado.